Hoje eu quero compartilhar com você uma passagem que me chamou a atenção, fazendo leituras da Bíblia. Algumas passagens me chamam a atenção. Acho que na sua vida deve ser a mesma coisa também. Quando você está lendo, de repente você depara com uma passagem que você volta e vai reler outras vezes, né? É comum a gente fazer isso em nossas vidas. Tem um personagem na Bíblia, que eu vou comentar um pouco sobre ele hoje, né, e os feitos dele, por nome Moisés. Muito conhecido da nossa geração, da nossa época, da era cristã, e também como conhecido na linhagem dos judeus desde quando saíram do Egito, porque lá começa a sua história. E sabemos o jeito como ele foi tratado desde recém-nascido, colocado em um cesto, deixado descer o rio, e de repente foi acolhido pela uma das filhas de Faraó, e assim foi criado, e Deus providenciando. Deus é maravilhoso. Ele cuidou enquanto ele estava descendo o rio no cesto, para que nenhum animal feroz pudesse o destruir, né, destroçar inteiro, e ao mesmo tempo a sua própria mãe vai amamentá-lo enquanto ele está sendo cuidado na casa da filha de Faraó, né? Mas bem, o que nos chama a atenção desse homem chamado Moisés, que ele foi criado em um ambiente de luxo, de dinheiro, mas quando ele percebe quem é o seu povo, o texto diz que ele deixa tudo e volta para ficar do lado do seu povo. Agora, quem era o seu povo? O seu povo era escravo no Egito, fazendo trabalho forçados desde quando José faleceu. E eles passou a ser escravos dos egípcios, né, lá no Egito. E assim é parte da história, que esse povo clamou para Deus, que o seu clamor chegou até o trono de Deus. Mas já era escravo por 430 anos na terra do Egito. Deus assim deixou, para que Deus pudesse mostrar com o braço forte quem é Ele, para que eles pudessem aprender. Agora, quem é a pessoa que vai estar diante desse povo para tirar do Egito? Moisés. Moisés que recusou a viver uma vida de luxo no palácio do governo, com todas as regalias que é feito para alguém que mora no palácio. Agora, isso nos chama a atenção, porque eu fico imaginando, se fosse eu ou se fosse você, o que é que você imagina? Qual seria a sua posição? De qual lado você iria ficar? Porque ao recusar todos os bens de Faraó lá no Egito, ele estaria afrontando, correr um sério risco de perder a própria vida física. Mas tomar a decisão de ficar também do lado do seu povo, que era escravo, era pedir sofrimento físico. Isso nos chama atenção. Então eu fico imaginando, se fosse eu, qual seria a minha atitude? Se fosse você, qual seria a sua atitude? Veja parte desse relato na carta aos Hebreus, capítulo 11, no versículo 23. Bem assim, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Como é que ele conseguiu ver tudo isso? Como é que ele conseguiu ver que tem galardão para aquelas pessoas que ficam do lado de Deus, que servem a Deus verdadeiramente? Aí diz ainda no texto, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, com a raiva do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue
para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Ele celebrou tudo isso. Por que eu falo que é incrível? Porque essa história ela é muito maior do que está aqui. Estamos falando de um personagem que se tornou um ponto-chave para conduzir um povo que clamou para Deus enquanto estava no Egito, mas quando estava fazendo a caminhada, acabou blasfemando, reclamando e até nem sabemos qual palavra dirigiam para Moisés. Esse homem nos tirou do Egito, era melhor ter ficado lá, porque lá nós comíamos, bebíamos, tinha onde morar e estamos jogados no deserto. Deus castigou. Você sabe que o povo que Moisés tirou do Egito, que era plano de Deus e ele é o personagem principal, ficaram por 40 anos batendo cabeças no deserto. Indo e voltando, quando você olha o que eles fizeram, você fala, como erraram? Passavam bem perto de onde tinham que chegar, mas não conseguiam enxergar. Mas o que nos chama a atenção é Moisés deixar toda a riqueza, ele chamou de pecado transitório, para ficar com seu povo. Depois Moisés, já homem feito, a gente vê o trabalho que esse homem está fazendo. O trabalho de ser um mensageiro do Senhor, num período bastante difícil, porque o povo ia chegar na terra prometida. E imagina a murmuração, reclamações. Olha, eu não sei se eu teria paciência para conduzir um povo como esse, não. Hoje é difícil, já é difícil algumas coisas, né? Mas olha, ele aqui está enfrentando dificuldade física por causa do ambiente que está, é um deserto. Mas ao mesmo tempo está enfrentando a dificuldade pelos reclamões. E reclamam, e reclamam. Em Deuteronômio capítulo 4, a gente vê o trabalho que esse homem está realizando para conduzir esse povo. O trabalho que ele faz é transmitir a palavra de Deus para eles chegarem na terra prometida. E você sabe que hoje, quem transmite a palavra de Deus para que a pessoa chegue na terra prometida, terra espiritual, nem sempre é bem visto. Por causa de muitos doutrina errada, hoje as pessoas sinceras de coração, que querem viver um evangelho puro, também são perseguidos. Mas olha comigo, no capítulo 4 de Deuteronômio, o que Moisés está fazendo para conduzir o povo. Versículo 1 até o versículo 6 nós vamos estar dando uma olhada. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízes que eu vos ensino. Esse ensino vem da parte de Deus. Para os cumprirdes, para que vivais e entreis a possuir a terra que o Senhor teu Deus, o Deus de vossos pais, vos dá. Né? Que Deus já havia prometido. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Beor, né? Adoração a ídolo. Pois a todo homem que seguia a Baal-Beor, o Senhor, o vosso Deus, consumiu do vosso meio. Então, desde aquela época, o homem inclinava para a idolatria, para alguma imagem. Deus o consumia fisicamente do meio, né? Perdia o contato com Deus, pedia a união com Deus. Ele diz, porém vós que permaneceis fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra em que passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpre-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente.
Imagina, eles vão atravessar, tem povos que não servem a Deus, mas vão olhar para eles e vão falar: esse povo é um povo que tem sabedoria, é um povo inteligente, porque estão servindo a Deus. Espero que aquelas pessoas que estão olhando para nós também possam ver pessoas que têm sabedoria, pessoas inteligentes, porque está servindo a Deus. Que Deus nos abençoe para que a gente possa refletir luz e não trevas na vida de outras pessoas. Pois bem, Moisés, já homem feito, faz esse trabalho, vai conduzir o povo, um povo rebelde, um povo que murmura, um povo que reclama, e ele aguentou firme até o final para completar essa jornada que Deus havia determinado e dado para ele fazer. Nós também temos uma jornada e uma caminhada a fazer aqui na Terra, cuidando de nossas vidas, para que possamos chegar até Deus, sem nenhuma mancha de pecado, sem nenhuma sujeira. Temos pessoas em volta de nós que precisamos também estar ajudando a caminhada para chegar na vida eterna, mas devemos sempre lembrar que o galardão está à nossa frente. Ainda não alcançamos o galardão. Ele está à espera de quantos vão ultrapassar as tribulações, perseguições, persistindo em guardar os ensinos que Jesus trouxe no Evangelho. Porque agora é o Evangelho que está aqui. Então devemos ter a mesma consciência de não acrescentar, como foi dito aos judeus daquela época, não acrescentar nada na mensagem que veio do Senhor para eles e nem tirar nada, porque isso vai fazer a diferença. Quem acrescenta perde a salvação, vai praticar coisas que não foi mandado e nem ensinado por Cristo, e quem tirar coisa vai tirar e vai perder o galardão. É isso que ele está falando para os israelitas, e é isso que nós temos na repetição no Novo Testamento. Quem acrescentar ou quem tirar vai sofrer a penalidade. No capítulo 4 do livro de Atos, nós encontramos passagem que nos ajuda, só 2 versículos aqui que nos ajudam a entender esse grande homem por nome Moisés. No versículo 22 do capítulo 4, deixa eu ver se é isso que eu quero. É isso mesmo, é isso que eu quero. No 22 a 24, isso mesmo. Deixa eu ver se é isso que eu quero. Livro de Atos, capítulo 22. Ele está citando aqui, capítulo 3, né? Disse, na verdade, Moisés. É capítulo 4, não, capítulo 3. O que Moisés está dizendo que o apóstolo Pedro vai repetir aqui? Disse Moisés. Aqui é a primeira mensagem que está sendo pregado para aqueles judeus que vieram de todas as partes para Jerusalém, para a grande festa da Páscoa. E aí, Pedro dirigiu-se para o pórtico de Salomão, uma parte lá no templo, por nome Pórtico de Salomão, e começa a pregar Cristo. E ele cita Moisés aqui. Olha como é importante esse personagem que deixou um exemplo muito grande para todos nós seguirmos, mesmo tendo a tentação de ficar longe de Deus por causa de algumas coisas físicas de bens materiais. Ele deixou o exemplo que não vale a pena seguir esse caminho, porque ele leva o homem à perdição. Aí ele diz no 22, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. Moisés falou da pessoa de Cristo. Ele viu ao longe o galardão, e aqui ele diz, olha, é um profeta semelhante a mim, vocês devem ouvir a ele. Pedro está relatando essa profecia que Pedro fez para a igreja que ia surgir, quais pessoas iam acreditar nas palavras do Evangelho, ia nascer da água e do Espírito, e ia caminhar na caminhada com Cristo, do qual nós estamos vivendo hoje.
Então Moisés é citado até na mensagem do apóstolo Pedro, a primeira pregação, primeira mensagem, para que pudessem estar dando crédito. E sabemos o resultado. Essa primeira mensagem foi fabulosa, porque houve naquele dia uns 3.000 ou 4.000 pessoas batizadas, e nós podemos observar que isso foi algo fabuloso, né? Naquela primeira mensagem que ele fez, e isso deu início à igreja. Fala que então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O livro de Atos vai registrando isso. Depois vai subir para 5, depois não conta mais, porque quem são os cristãos hoje, nós não, só Deus sabe quem são as pessoas que estão servindo a Ele. O mundo se tornou muito grande e a igreja do Senhor não é uma igreja que aparece na mídia, é uma igreja que aparece perante o Senhor, né? Pois bem, Moisés nos chama a atenção pela atitude dele, pelo trabalho que ele realizou. Era um homem comum, era um homem que ficava nervoso com o povo. Também ele ficava bravo porque o povo era muito rebelde, mas o resultado do seu trabalho nos chama a atenção, a postura que tomamos no serviço ao Senhor. Que Deus nos ajude a estar sempre olhando o que está acontecendo, para tomar a atitude certa e ficar do lado certo, porque o dia vai chegar. Esse dia vai nos apanhar de surpresa, mas precisamos estar bem protegido, em um lugar seguro, para estar com Deus na eternidade. Que Deus nos abençoe. Se essa mensagem vai ajudar você, que Deus o abençoe. Se você já vive uma vida cristã verdadeira, amém. Mas tem muitas pessoas que ainda não vivem. Se você gostou dessa mensagem dessa noite, essa mensagem que eu estou postando daqui a pouquinho, né? Você vai estar ouvindo ela. Você pode enviar para outras pessoas. Você que já é inscrito na nossa página, que Deus o abençoe. Se você só está visitando, lembre que é um trabalho na simplicidade. Eu procuro sempre mostrar o que a Bíblia fala, porque é através dela que nós vamos ser julgados. Se só está visitando, tem desejo de receber novas mensagens, fique à vontade para se inscrever em nossa página. Que Deus nos abençoe e nos conduza para aquele grande dia de um grande triunfo. Em nome dele que oramos. Amém, Senhor.